Olá, querido Estudo Azul. Aqui quem fala é a professora de literatura Silvia Gelpke e hoje nós vamos realizar uma questão sobre a geração de 45, tema da nossa última aula. Então vamos lá. Enem, leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos. Falo somente com o que falo. A linguagem enxuta, contato denso. Falo somente do que falo. A vida seca, áspera e clara do sertão. Falo somente por quem falo. O homem sertanejo sobrevivendo na adversidade e na míngua. Falo somente para quem falo, para os que precisam ser alertados para a situação da miséria no Nordeste. Bom, aqui, queridos, como nós falamos na aula, sobre a geração de 45, João Cabral de Melo Neto é aquele poeta da concisão, o poeta substantivo, o poeta preciso, aquele poeta que realmente falou somente o essencial. Então vamos lá, vou começar da E para cima, de baixo para cima, aqui. Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, a linguagem está além do tema e o fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o leitor. Ele diz, falo somente com o que falo, a linguagem enxuta. Então, se a linguagem enxuta, ela não está além do tema. Então, enxuta. E o fato social deve ser a proposta do escritor, Então, a proposta é a linguagem. Já não é essa aí. D. A linguagem pode ser separada do tema e o escritor deve ser o delator do fato social para todos os leitores? Como é que a linguagem vai ser separada do tema, gente? Não dá. Linguagem se separar do tema, o escritor deve ser o delator do fato social para todos os leitores. E aqui também isso está errado, olha, para todos os leitores. Ele diz no texto, falo somente para quem falo. Olha, falo somente para quem falo. Para os que precisam ser alertados para a situação da miséria do Nordeste. Então, ele não vai ser um delator do fato social para todos os leitores. Também é falsa. Falsa e falsa. O escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. Como é que é separar a linguagem do tema? Não dá para fazer isso, separar a linguagem do tema e separar a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. Então, não tem nada disso aqui de separar a linguagem do tema. B. A linguagem do texto não deve ter relação com o tema. E o autor deve ser imparcial para que seu texto seja lido. Que o autor é imparcial na geração de 45 da poesia mas como é que a linguagem não tem relação com o tema, gente? A linguagem tem a relação com o tema, claro. Então, a linguagem, olha só. Falo somente do que falo. A vida seca, áspera e clara do sertão. Então, a fala dele reflete isso aí, a vida seca, áspera do sertão. Falso. Então, a linguagem tem relação com o tema. A fala dele tem relação com o tema. Falso. A linguagem do texto deve refletir o tema e a fala do autor deve denunciar o fato social para determinados leitores. Então, ele diz, falo somente do que falo. Então, a fala dele, a linguagem dele, vai refletir o tema. A vida seca, áspera e clara do sertão. Então, essa letra A está explicada aqui, olha. Falo somente do que falo. A vida seca e clara do sertão. E a fala do autor deve denunciar o fato social para determinados leitores, para os que precisam ser alertados. Então, ele fala, com essa linguagem enxuta e densa dessa vida seca. Então, a resposta letra A, nessas duas primeiras linhas ela explica,
e a última também, apenas para aqueles que precisam ser alertados. Letra A. Queridos, até a próxima, espero que vocês tenham entendido. Tchau!